Meu querido e minha querida, a paz do Senhor, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical de Adultos, desse segundo trimestre de 2025, que tem como tema, e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E hoje nós estudaremos a lição de número 10, a promessa do Espírito. Se você perdeu a lição anterior, pode clicar no card no canto superior direito e conferir como foi a nossa aula. E antes de iniciarmos a aula de hoje, se você é novo, se você é nova por aqui, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha. Só assim o YouTube vai entender que esse canal é relevante. Sim, não se esqueça de ativar o sininho para que você seja notificado quando os próximos vídeos estiverem disponíveis. E sem mais delongas, vamos à aula. Texto áureo. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. João 20 verso 22. Verdade prática. A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Leitura bíblica em classe. João 14 verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16 verso 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, enviar-vos-ei. Verso 8. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Verso 13. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 20 verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Verso 22. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Apresentação da lição. Iremos explorar a importância do Espírito Santo na mensagem de Jesus dirigida aos seus discípulos em João 14 versos do 16 ao 18, capítulo 16 versos 7, 8 e 13 e capítulo 22 versos 21 e 22. Não é por acaso que, ao se aproximar da sua crucificação, Jesus confortou os seus seguidores garantindo que não estariam desamparados, mas que receberiam o Espírito como Consolador e guia. Assim sendo, o nosso objetivo nesta lição é analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João, investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus e, por fim, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecostes. A promessa do Espírito não se restringe apenas aos discípulos do passado, mas é uma realidade que está ao alcance de cada crente nos dias de hoje. Não devemos subestimar a presença do Espírito Santo, pois ele nos habilita a enfrentar os desafios espirituais, a compreender as Escrituras e a conduzir uma vida que exalte a Deus. Dessa forma, somos chamados a abrir os nossos corações para a ação do Espírito e o seu poder transformador. Objetivos da lição. Número 1. Analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Número 2. Investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. E número 3. Evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecostes. Introdução. Nesta lição, vamos analisar dois momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, justiça e juízo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito, que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Tópico 1. A promessa do Pai. No subtópico 1, veremos, Jesus enviará o Consolador. No subtópico 2, veremos, o Consolador. E no subtópico 3, veremos, não vos deixarei órfãos. Subtópico 1. Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos, ele vos dará outro Consolador, verso 16. Este Consolador é o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós, verso 17. No capítulo 16, é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, verso 8, evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Subtópico 2. O Consolador. A palavra grega traduzida como Consolador é Paracletos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Assim, um paracleto assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. A expressão outro Consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. O termo grego allos significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas. João 14 verso 16. E no subtópico 3, não vos deixarei órfãos. A palavra grega para órfãos, presente em João 14 verso 18, é orfanós. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Não foi por acaso que nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos, João 13 verso 33. Nesta relação pessoal entre Jesus e os seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. A sinopse do primeiro tópico. Jesus Cristo garantiu que enviaria o Consolador e que não abandonaria os seus discípulos. Tópico 2. O Espírito habita os discípulos. No subtópico 1, veremos João 20 verso 22. No subtópico 2, veremos o sentido de assoprou sobre eles o Espírito. E no subtópico 3, veremos um episódio
episódio anterior ao Pentecostes. Subtópico 1, João 20 verso 22. É crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, o nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. A passagem bíblica onde se encontram os versículos 21 e 22 começa no versículo 19, João 20 versos do 19 ao 23. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado, com um corpo glorificado, remete tanto ao contexto anterior, capítulo 20 versos do 1 ao 20, como ao imediato, capítulo 20 versos do 23 ao 31, capítulo 21 do 1 ao 25, de João 20 verso 22. Subtópico 2, o sentido de assoprou sobre eles o Espírito. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes, verso 22. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação deste versículo. Ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é infusão, a qual também aparece na versão grega da Bíblia, a Septuaginta, em Gênesis 2 verso 7, significando fôlego de vida, e é utilizada em Ezequiel 37 verso 9 no contexto de assoprar sobre os mortos para que vivam. Portanto, a expressão presente em João 20 verso 22 sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos, como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecostes. E no subtópico 3, um episódio anterior ao Pentecostes. Em João 20 verso 22 também se lê, recebei o Espírito Santo. Esta expressão surge como consequência direta da menção a assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Romanos 8 versos do 9 ao 14, Gálatas 5 do 16 ao 26. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até aos confins da terra. Atos 1 verso 8. A sinopse do segundo tópico. João 20 versos 21 e 22 refere-se a um acontecimento que ocorreu antes da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Recebei o Espírito Santo. O versículo 22 relaciona-se com o precedente de maneira diferente. O termo 1 não ocorre na narrativa aqui. João declara que, havendo dito isso, Jesus sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Tentemos explicar o que isto significa para os leitores, ouvintes de João quando ele escreveu. Embrenhemo-nos pouco a pouco pela evidência para alcançarmos uma interpretação mais provável. Os temas de sopro, respiração, doação de vida, criação e o Espírito estão associados em muitos textos, tanto bíblicos quanto extra-bíblicos. Note, por exemplo, o agrupamento destes temas nos seguintes textos do Antigo Testamento: Gênesis 2 verso 7, 1 Reis 17 verso 21, só na tradução grega, Salmo 104 versos 29 e 30 e Ezequiel 37 versos do 4 ao 10, conferir Ezequiel 36 versos do 24 ao 27. Fora do cânon do Antigo Testamento, esta crença bíblica tornou-se importante conceito teológico. Sabedoria 15 verso 11, segundo Baruque 23 verso 5. Em Gênesis Midrash Rabá 14 verso 8, dois destes textos são comentados, Gênesis 2 verso 7 e Ezequiel 37 verso 14. O sopro como ritual simbólico, a doação acompanhante do Espírito e a resultante vida ou criação estavam profundamente enraizados nas tradições bíblicas. As palavras e ações de Jesus teriam sido bem entendidas. Ademais, com isto, uma das técnicas de Hillel aparece novamente. O que é verdade acerca de Deus no Antigo Testamento, também é verdade acerca de Jesus. Como Deus criou Adão e, depois, Israel, dando o Espírito, assim Jesus na qualidade de Deus, criou a igreja dando o Espírito. E para finalizarmos, tópico 3, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. No subtópico 1, veremos, de repente. No subtópico 2, veremos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E no subtópico 3, veremos, e começaram a falar em outras línguas. Subtópico 1, de repente. O aparecimento de Jesus em João 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece aos seus discípulos. Na Páscoa, o Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo do trimestre. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita no dia de Pentecostes. Foi ao final deste dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa de recebimento de poder, Atos 1 versos 4 e 8, que, de repente, Atos 2 verso 2 ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo, Atos 2 versos do 1 ao 4. Subtópico 2. E todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que durante o ato de conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração, João 14 verso 17, capítulo 16 versos do 8 ao 10, João 20 verso 22, segunda aos Coríntios 5 verso 17. Contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Assim sendo, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, os teólogos associam ser cheio do Espírito ao batismo no Espírito Santo, como descrito quando dizemos, todos foram cheios do Espírito Santo, e consequentemente, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, Atos 2 verso 4. Subtópico 3. E começaram a falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo constituiu uma experiência profunda na vida dos discípulos já regenerados em Cristo, e essa experiência não se limitou àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo, Atos 2 verso 38 e 39. O falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora, Atos 2 verso 11. Apesar de algumas pessoas compreenderem estas línguas nos seus próprios idiomas, eram na verdade expressões espirituais concedidas pelo Espírito que habilitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendidas pelos ouvintes. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas visíveis do batismo no Espírito Santo. A sinopse do
do terceiro tópico. A promessa do Pai também tem a ver com o derramamento do Espírito Santo conforme aconteceu no dia de Pentecostes. A promessa do Pai, o dom que Deus Pai prometera, Joel 2 versos 28 e 29, Mateus 3 verso 11 é o batismo no Espírito Santo, veja o verso 5. O cumprimento dessa promessa é descrito como estar cheio do Espírito Santo, capítulo 2 verso 4. Isto significa que ser batizado no Espírito e cheio do Espírito são expressões que, às vezes, são intercambiáveis no livro de Atos. No entanto, nem toda referência a estar cheio do Espírito indica o batismo no Espírito Santo. Este batismo no Espírito Santo não é a mesma coisa que passar a ter o Espírito Santo, o que acontece no momento em que uma pessoa aceita o perdão de Cristo, confia a Ele a sua vida, e se torna salva espiritualmente. Essas são duas obras distintas do Espírito Santo, frequentemente separadas por um período de tempo. Conclusão: a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifesta na vida do pecador, regenerando-o, na vida do salvo, batizando-o no Espírito Santo. Aplicação: o Espírito Santo orienta-nos e consola-nos, além de nos dotar de uma poderosa capacitação para testemunhar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe uma vida verdadeiramente cristã sem a presença do Espírito Santo. Assembleia de Deus, a gente aprendeu a comer tutano de Jeová. Tutano de Jeová.